Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio de um super podcast, um super projeto chamado Vulnerabilidades, onde a gente vai conversar sobre as vulnerabilidades dos empresários, dos gestores, dos líderes. Na verdade, as vulnerabilidades das pessoas, né? Aquilo que vocês vivem e aquilo que a gente também vive no nosso dia a dia. E aí eu tô aqui com meu amigo querido, vai ser um papo, sempre vai ser um papo entre amigos aqui. Eu tô aqui pra aprender a ser mais elegante com o Fabiano, tá né? bom. Me portar melhor, me vestir melhor, esse é o meu objetivo. Essa é a Tá maior certo. vulnerabilidade, inclusive. Tá bom, amigo. Tudo bem. Então eu vou também, minha maior vulnerabilidade aqui, né? Ser famoso, corajoso, assim, do jeito que o Lucas isso aí tu já é, né? Dono da tá metade bom. de Maceió Tá inteira, a gente certo. sabe disso. Viu, pessoal? A gente trouxe essa ideia de podcast pra gente bater um papo bem descontraído, porque a gente vê muito podcast fazendo muitas entrevistas e o gestor dizendo o jeito certo de fazer as coisas. E a gente sabe que não tem o jeito perfeito de fazer as coisas. E o gestor, mesmo que leia livros, mesmo que pegue dicas de podcast, no dia a dia vai sofrer na prática, vai enfrentar muitos desafios. Então a gente quer falar com você sobre vários temas que a gente sofreu e sofre ainda até hoje, porque a internet só mostra o lado perfeito das coisas. Então, o Vulnerabilidades vai trazer o lado real da história. Exato. Pra gente trazer um pouco também da visão dos líderes aqui, né? Que nos seguem, que comentam com a gente. Exato. E também o que a gente vive e enfrenta. Fraquezas, forças e também desafios que a gente vem enfrentando. É aquilo que a gente vive no dia a dia, na verdade, né? Porque parece sempre que a gente tá sempre, na verdade, a gente tá sempre ensinando, né? Como conduzir algumas situações. Mas claro que existe um bastidor que a gente pode até chamar como um fórum íntimo, né, da gente, onde a gente sente algumas coisas. Isso. E às vezes a gente não tem nem com quem compartilhar. E a gente vai compartilhar aqui, né, com muita coragem, na verdade, viu? Porque tem coisas que eu nunca compartilho mesmo. Com risco de ser cancelado, Com inclusive. risco de ser cancelado. Mas porque eu sempre digo que a gente tem mesmo um fórum íntimo na gente, né? Assim, onde a gente conversa com a gente mesmo. Por mais que a gente tenha um marido, uma esposa, um amigo de confiança, mas tem coisas que a gente conversa com a gente mesmo e que são meio dolorosas, né? São dúvidas, são muitas questões que eu resolvi também compartilhar aqui, tá? Talvez você não esteja sabendo que eu vou compartilhar tantas coisas Vamos ver, tô profundas curioso, assim. curiosíssimo. Vamos lá. É porque o Fabiano me conta várias coisas aqui nos bastidores. Conta. Eu falei, cara, agora tu vai ter que tornar isso aí público, pelo amor de Deus. Você também conta. E a gente já começa com um super assunto. É só pra gente alinhar aqui, porque vocês vão começar a assistir todos os episódios. É o seguinte, a gente vai fazer no máximo 1 hora. Porque é pra tu assistir ali no teu café da manhã, no final da tarde, Exato. no carro, indo pro trabalho, coisinha curta, sabe? Pra ser rápido e gostoso de ouvir. Exato. E a gente começa com um super tema, né? De gestão aqui. Com certeza. Que a gente tá chamando de a batalha interna de quem quer controlar tudo, né? Exato. Uma batalha interna, literalmente, né? Todo gestor, ele vem, geralmente vem da operação, né? Então, ele trabalhou muito tempo fazendo coisas, entregando muito bem, principalmente em empresa de contabilidade, mas em qualquer empresa, o cara executa bem e ele é promovido a um cargo de gestão. Olha, tu faz muito bem isso aqui, eu quero que todos façam, a visão, né, que o líder tem quero que todos façam igual tu faz. Igual você faz. E às vezes a pessoa não sabe nem ser líder, né? Nem sabe Não ser importa, gestor. mas a qualidade dela é maravilhosa, então agora tu tem uma equipe pra replicar o que tu sabe isso. fazer. Ponto. Tá promovida, vai ganhar mais. E aí a gente tem uma visão assim mesmo. do liderado, aonde ele olha pra aquele cara e fala assim: esse meu supervisor não faz nada direito, eu que faço tudo aqui, se não sou eu, não tem entrega, né? O que o meu supervisor faz? Ou seja, o liderado não tem uma visão do líder completa do que o cargo leva nos ombros e aceita o desafio. Vou ganhar mais. Até porque o caminho da gestão é o caminho do dinheiro, do crescimento, digamos assim, né? Porque tu tem um limite se tu ficar na operação muito tempo. Claro. Então, se tu opta pela gestão, tu vai ter um crescimento profissional em nível de dinheiro maior. E aceita. Então, a gente tem 2 problemas aqui. Um problema da empresa, que promoveu uma pessoa que não tinha essa experiência. E a maioria das empresas, né, Fabiano, não dá assistência para aquele crescimento. Botou no cargo e agora tu te vira. Porque, na verdade, tu tem vai camadas, aprender né? na prática. Só que Exato. aprender na prática dói. Dói muito. Dói quando você já está sendo conduzido. Imagine quando você está abandonado.
Exatamente. Então a gente sabe aqui, eu poderia dizer que o que é o certo a ser feito, que é ter um mentor da pessoa para acompanhar, acompanhar em determinados momentos, de um feedback que vai dar, porque a pessoa não sabe nem dar um feedback ainda, ela nunca fez isso, ela só recebeu, mas receber é muito diferente de executar. É muito diferente, mas veja bem, às vezes o que eu já senti, né, dentro de todos esses anos aí como empresário, como gestor, como líder também, porque são camadas, né? Eu tenho meus liderados, esses liderados têm os liderados deles, né? E o que eu sinto também é que muitas vezes essas pessoas não querem passar pela fase de aprendizado, porque elas já são profissionais de sucesso. Muitas vezes elas já estão numa cadeira de sucesso, elas já entregam muito, elas já conseguem ter uma certa autoridade com o time, que são muitas vezes amigos ainda, né? Estão na questão hierárquica, eles estão no mesmo patamar, mas aí ela passa para uma nova fase, que é uma nova fase que é aprendizado. E ela quer impor, ela já está com o ego, força, ela, né? ela já está com o ego de um jeito que ela não quer aprender com o novo líder, né? Porque agora ela tem um líder, mas é um líder que vai desenvolvê-la para a gestão. Ela acha que já sabe tudo, porque afinal de contas ela já sabia muito do que ela fazia, já era competente. Ela foi qualificada para um outro cargo de confiança agora, né? Um cargo de liderança. E ela tem dificuldade muitas vezes de ouvir, né? Ouvir, olha, não é desse jeito, é desse jeito. A prática agora é diferente. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque acaba mexendo muito com a autoestima, né, do líder, do novo líder, do gestor. E quando a gente está nesse novo cargo, entra o problema desse assunto de hoje, que é vontade de controlar tudo que eu vejo. E essa vontade, ela vai durar até, eu acho que muitos anos, até tu te dar conta de que aquilo ali tá te fazendo mal. E por isso que a gente tá botando isso em evidência nesse episódio, que é esse vício do controle que o gestor tem, principalmente o novo gestor, porque a gente não sabe como delegar, a gente não sabe... A gente não tem a certeza que a pessoa que está executando aquilo ali vai fazer na mesma qualidade com a gente. É normal. É normal, mas eu acho que essa angústia, a pessoa só consegue, na verdade, soltar, só consegue se desvencilhar disso quando ela começa a ter uma estratégia diferente. Mas a vida inteira ela vai precisar ter esse controle, porque faz parte do cargo. Né? Faz parte do cargo. Só que assim, é complicado, porque muitas vezes eu mesmo, assim, como eu sempre fui muito controlador. Eu ainda sou mais controlador, só que hoje eu sou um controlador mais estratégico. Né? Eu consigo soltar mais com autonomia. Mas... Eu quero que tu conte coisas secretas de controle que tu fazia. Eu sei de umas histórias aí de e-mails que tu lia todos na empresa. Como é que era? Como é que era o Fabiano no começo, assim, que ele precisava... Ele não tinha essa segurança. Era tu e aí tu começou a contratar pessoas e tu era aquele líder, o controlador máximo. Exatamente. Eu era muito controlador. Pra vocês terem ideia, o que é que eu fazia, tá? Eu abria... Na verdade, o meu colaborador era obrigado... quando responder... Na verdade, no momento de responder um cliente por e-mail, ele tinha que me encaminhar o e-mail antes de mandar para o cliente. Eu corrigia o e-mail, tá? Porque eu tinha medo de ter qualquer tipo de erro gramatical, né? De não estar... a semântica não estar perfeita. E aquilo era o posicionamento da empresa. Ele representava a empresa. Então, ele mandava para mim. Aí eu corrigia e mandava para ele. E aí ele respondia... Olha o teu tempo, teu investimento naquilo. Né? Mas de uma forma, tu também estava ensinando, digamos assim, o cara a melhorar, não? Não, eu estava, na verdade, talvez eu estivesse tirando a autoconfiança dele, né? Porque... e aí é complicado, porque essa pessoa vai ficar cada vez mais dependente, Mas é isso que tu pensa, né? quando tu tá controlando, tu fala assim, não, mas eu tô ensinando o cara, ele vai fazer desse jeito que eu tô fazendo. Hoje eu acho isso, que eu tava tirando... Na época, não, era ótimo pra ele. Olha só, tô ensinando, que precioso isso, né? E só que eu tava mais angustiado ainda, porque no momento em que eu estava respondendo o e-mail dele... Olha que interessante, né? Na verdade, para que ele mandasse para o cliente, eu estava também corrigindo as guias que ele tinha feito a impressão e colocado na minha mesa. Por quê? Porque antes de enviar para o cliente, eu queria ver se o código da receita era igual ao cálculo que tinha feito para aquele imposto, que o nome lá do DARF estava para o código da receita, que o CNPJ era daquele cliente, então não confiava em nada e ainda ia fazer o cálculo na mão, porque eu precisava saber se o sistema estava parametrizado, tinha feito o cálculo certo. Então, assim, eu desconfiava de tudo. Na verdade, assim, eu não tinha dinheiro para nada, então eu não podia perder cliente, nem podia pagar multa para nada, não tinha opção. Mas eu vivia uma angústia muito grande e uma sobrecarga muito grande. Eu realmente, assim, eu não conseguia
me alegrar com as coisas. Eu vivia era um momento muito tenso da minha vida, assim, sabe? E eu percebia que as pessoas também ficavam esgotadas do meu lado. Porque, afinal de contas, era alguém que estava pressionando. Digamos assim, tudo né? tinha que Então, passar ela por não mim. conseguia executar nada e se torna uma dependência da equipe. Tu trabalha muito mais, né? E assim, é insuportável, né? Ter alguém do lado a hora toda, corrigindo tudo, nos mínimos detalhes, né? É insuportável, né? Então... Tá, mas aí tu como gestor, pensando quem tá nos assistindo e tá nessa fase Fabiano de ser. Sim. Muito controlador, quero saber de tudo porque eu não confio ainda, ou já tô há um bom tempo fazendo gestão, mas ainda tô nessa fase. Como é que eu me liberto disso, hein? Como é que eu consigo, pelo menos, aliviar e dizer assim, não, só um pouquinho, eu vou enlouquecer? Primeira coisa é saber que ninguém vai morrer. Eu sempre digo, ninguém vai morrer. Pagou uma guia errada, ninguém vai morrer. É diferente de um médico que está fazendo uma cirurgia e pode matar a pessoa. Então, assim, ninguém vai morrer. Eu sempre penso isso. Já dá uma aliviada. Já dá uma aliviada. Né? Depois, o que é que eu vou fazer para manter esse padrão? Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi checklist. Na época, eu não tinha conhecimento de processos, de linguagem de processos, fluxogramas. Então, o que eu fazia? Eu pegava um papel e eu escrevia à mão tudo e colocava do lado dos computadores de todo mundo. E hoje a gente tem, né, todos esses treinamentos, todos esses conteúdos aí. Mas, assim, a primeira coisa é você entender que ninguém vai morrer. Segundo, o que é que eu vou fazer para que essa pessoa saiba como fazer o que tem que ser feito no padrão da empresa, né? E, assim, dar todo o recurso para que ela faça no padrão, né? Para que ela até também desenvolva, porque ela não é um robô, né? Mas para que você sinta segurança e comece a relaxar. Aqui eu não vou nem falar em relação a, tipo, liberar tempo para você como gestor, para a sua empresa crescer. Não é isso. É para você relaxar, para você conseguir ter um prazer maior dentro da empresa, para você conseguir ter um pouco mais de calma. Porque é tenso, o processo é muito tenso, né? A gente sabe que é muito angustiante você também ver a pessoa angustiada. Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu nunca falei isso para ninguém, tá? Mesmo assim. Saber. Mas eu lembro que em 2013 exatamente, a gente tinha um grupo de clientes muito, muito grande, e ainda está hoje com a gente. E eu tinha uma neurose tão grande com todos os históricos de todos os lançamentos, que eu fazia a pessoa que estava lá fazendo os lançamentos e conciliando a gente, depois que fazia o fechamento, a gente ia abrir todos os históricos. E a pessoa chegou a passar mal. Ela disse, eu não estou aguentando, eu preciso ir, minha pressão subiu, eu estou muito cansada, eu não consigo ficar. E a gente estava falando de construtora. Então, você imagina a quantidade de construtora com, 6 empreendimentos enormes. E eu abrindo históricos, porque o meu receio era que o cliente, na hora da reunião, pedisse para abrir aquela conta, para abrir aquele lançamento, e não só tivesse um histórico errado, mas como tivesse escrito errado. Então, eu queria escrever correto. E outra coisa, no mesmo padrão. Se eu falei que pagou o fornecedor desse jeito, tem que estar desse jeito aqui no outro fornecedor, desse jeito no outro fornecedor. E já para cliente já é de outro jeito. Então, eu queria manter o padrão. E aí, uma pessoa chegou a passar mal, de tão cansada que ficou ali comigo. Não dá mais para processar, tá, gente? A gente já está em 2025, foi 2013. Já escreveu. Uma pessoa muito querida, a gente tem uma relação ótima. E ali talvez também tenha sido despertar para mim. Eu era muito imaturo, né? E não tinha dinheiro, literalmente, assim. Não tinha. Então, eu precisava realmente fazer com que tudo desse certo. E esse controle por tudo nos leva a dormir mal. Nossa, demais. Se alimentar mal. Tudo envolve a saúde da pessoa, né? Eu tive muito tempo, assim, essa transição de carreira, quando tu tá esgotado, porque tu chega no limite, né? É muito difícil tu conseguir medir a produtividade e esgotamento de um time. Não é fácil. É muito difícil. Não é fácil, porque apesar de ter métricas e tal, de volumes, sim, a empresa sempre vai querer extrair o máximo que tem da equipe. Mas hoje eu tenho muito cuidado com isso. Né? Viu? Então, assim, tudo bem, como líder, como dono de empresa, tu tem cuidado, mas tu sempre vai buscar a melhor eficiência. Claro, com certeza. E as pessoas, elas têm a tendência de estar sempre no limite. E a gente tem que cuidar disso, porque viver no limite não é uma vida nem um pouco agradável. E a gente só tem uma, né? E quando tu tá vivendo essa transição de carreira, cara, tu vai dormir e tu acorda de madrugada pensando nos teus problemas. Exato. Cara, eu me lembro de já ter acordado de madrugada, assim, e aberto no notebook uma página para revisar se eu tinha feito determinada tarefa, porque eu achei que não tinha e tinha tomado uma multa. Mas tinha sido feita, era só uma neurose. Uhum.
A Foi gente só uma vez, amigo? Então tá ótimo a sua vida, eu viu? me lembro disso, assim, porque é atípico ter que acordar de madrugada pra ligar, sabe? Geralmente tu espera. E por incrível que pareça, a noite ela me atormenta muito mais do que o dia. Porque o dia, quando eu acordo, parece que eu tenho força pra resolver as coisas. Mas a noite, quando tu tá na cama, com os olhos fechados, aquilo vem e parece que é muito maior do que é. Exato. Né? E às vezes tu trabalha 2 turnos, né? De dia trabalhando e quando tu tá sonhando, tu também sonha que tá trabalhando, né? Exatamente. E às vezes acorda até com uma solução, um problema. Mas trabalha sem parar. Mas já acorda esgotado, né? Já acorda esgotado, Então, tu falou sobre essa questão de revisar a escrita, né? Dessa fase bem... assim, era muito louco. E vou te sério. falar que eu tenho esse problema até hoje, tá? Uma vulnerabilidade minha, assim, de... eu não consigo ver um texto mal escrito e não dizer pra pessoa, não me angustiar, não dizer, cara, melhora isso aqui, tá dúbia a informação, tá repetindo palavras aqui, sabe? Não tá claro pro cliente, sabe? Eu tenho uma visão processual, assim, de querer arrumar, mas ao mesmo tempo eu também tenho essa angústia de que se eu falar pra pessoa, parece aquele chefe chato que tá sempre querendo botar um pitaco pra melhorar alguma coisa com o pitaco dele. Então, cara, assim, tem vezes que eu tenho que controlar a minha angústia. Eu também. E aí serve pra quem tá assistindo também, se isso é uma vulnerabilidade tua, porque é a gente deixar... Tipo, não tá perfeito do jeito que tu quer, mas... Exato. Vou fechar os olhos. Tá ótimo, fulano. Perfeito. Olha, evoluiu pra caramba, tá, parabéns. E deixar aquela angústia pra ti. Porque se as pessoas perceberem que tu tá sempre com aquilo ali... O clima fica pesado, fica as pessoas pesado, tudo tem que ser corrigido, parece que tu é o perfeito e as pessoas não são. Exatamente. Então eu tô falando pra vocês que é um exercício que eu tento fazer. Não é fácil fazer. Não é fácil. Eu tento fazer, mas quando me deparo eu já tô corrigindo, quando me deparo eu já tô orientando. Então isso pra mim é uma das coisas que eu vivo como gestor, assim, que mais vão me matando, assim, porque... Cara, hoje tem o ChatGPT, tu bota lá, tu corrige o teu texto e me entrega pronto. Mas tu não pode botar no ChatGPT pra ficar tão robótico que o cliente enxergue que é robótico. Exatamente. Então isso me agonia. A gente podia fazer um podcast agonias também. Agonias também. Agonias que me dão da gestão. Um episódio. Vamos fazer um episódio disso. Então, quando a gente fala de controlar, é entender que nem só o teu jeito de fazer as coisas é o jeito correto. E que se tu quiser botar o teu jeito em tudo, tu vai acabar fazendo a tua equipe sofrer, né? Vai. Mas assim, eu também não considero que a gente precisa... Na verdade, a gente precisa colocar um padrão. Na nossa empresa, as pessoas precisam seguir esse padrão. Tu vê como é um paradoxo, né? Porque afinal paradoxo. Eu também tenho que... Tem que ter um equilíbrio nisso aí, porque senão a sua empresa vira uma coxa de retalhos e é uma bagunça. Né? Cada um faz de um jeito, cada um acha que é melhor de um jeito, cada um acha bonito de um jeito. Então tem que ter um padrão. Afinal de contas, o cliente não deve contratar nem o Fabiano, nem o Lucas, nem qualquer pessoa da nossa empresa. Deve contratar a empresa. E aí, assim, eu preciso colocar um padrão. Agora, qual o nível de microgerenciamento que eu faço? Veja, os pops da Tática, assim, eles realmente são assustadores. Eu comprei uns combos aí, umas coisas para dar uma olhada, umas coisas assim. Eles são super objetivos, normalmente. Os da Tática, não. O da Tática, a gente sugere o texto, a gente relembra, a gente coloca o link que já está lá na plataforma, mas ainda tem no pop link, ainda tem a explicação da explicação, os procedimentos. Veja, olha que interessante, eu falei essa semana passada na mentoria. No passo a passo do G-Click, do gerenciador de tarefas da gente, no final, a pessoa tem que confirmar se ela fez todas as etapas anteriores. Por quê? Porque às vezes o Fabiano, que é chato, e chamou pra falar sobre qualquer outra coisa, fez a pessoa sair do lugar. Botar uma forma de controlar automática, na verdade, né? Seu espertinho. Exatamente. Então, tu não deixou de controlar, tu automatizou o teu controle. Super, automatizei. Então, não é uma coisa que, parei de fazer. Tu tá mais tranquilo porque tem alguém fazendo por ti. Exatamente. Eu não uso a linguagem então, tu nunca deixou de ser um controlador. Não, nunca deixei obsessivo. de ser. Não, de jeito nenhum. Eu vejo. Você não tem ideia, não. Eu vejo. Quando eu tô saindo da Tática, eu vejo nas telas que tem lá o mouse no cantinho. Se ele estiver no cantinho, eu consigo ver. E eu fico, meu Deus, eu vou passar e eu não vou ver dessa vez. Dessa vez eu não vou ver. Agora, no dia que eu chego atacado, eu vejo tudo. Que fica aparecendo no cantinho do televisor. No cantinho do televisor, doente, eu consigo. Eu sou. Que loucura, muito perfeccionista. É muito, mas assim, já me consumiu muito a ponto de mexer com a minha saúde. Eu cheguei a ganhar 20 quilos
Veja, hoje você me enxergar aqui 1,71 m, eu com 20 quilos a mais. Tu falou a tua altura, todo mundo quer saber a tua altura. Todo mundo quer saber. Toda semana e vão continuar perguntando. Vamos perguntar. Perguntaram de novo numa caixinha de perguntas que eu abri ontem. Meu peso, dessa vez foi meu peso. Interessante que todo mundo te acha... ninguém te chama de baixinho, né? Mas eu, que tenho 2 centímetros de diferença tua, chamo de nanico. Como é que pode uma coisa dessa? 2 centímetros... 2 centímetros são a mesma altura? Não sei, eu acho que a gente tô no limite pra me virar nanico, então... E você no limite pra virar baixinho. Exato, deve ser isso. Na verdade, cara, assim, as pessoas têm essa curiosidade mesmo. Normalmente nas palestras as pessoas meio que dizem, nossa, como você é baixinho. Depois que eu saio do palco. No palco ninguém vê, né? Mas também tu usa uns tamancos desse tamanho, né? Vamos combinar, os tamancos do Fabiano, vocês já viram? É um troço mais ou menos aqui, por isso que te torna alto, né? Fabiano, deixa eu te perguntar outra coisa, assim... Uma outra coisa que eu vejo é assim, eu sou um novo gestor e eu levo essa minha vontade de executar o que eu já fazia para replicar para a equipe. Eu não tenho assistência dos meus líderes. Quando tu te coloca no outro cara, dificilmente o cara tá tendo uma assistência, porque o outro tá cheio de trabalho, tá metendo lá e pouco te assiste. Então o líder fica meio perdido. Então o que ele faz, assim? Como é que ele aprimora esses recursos? Porque o controle é a segurança dele. Sim. Entende? Como é que se eu não tenho ninguém para me espelhar, eu fico perdido. Cara, o fracasso dessa liderança pode ser ali. Mas a maioria das pessoas consegue se desenvolver dessa forma. Tipo, tá no cargo, agora te vira. Te vira. E na prática deixa eu chamar. E aí, uma pessoa que não tem habilidade com outras pessoas já vai perder time, né? Já vai sufocar a equipe, tem toda essa história. Mas você não acha que isso gera um desgaste muito grande, assim, no sentido de relacionamento do próprio líder, né? O novo líder, novo gestor ali do departamento, por exemplo, com a própria empresa? Porque, assim, ele apanha tanto que toda vez que ele vai trabalhar, ele vai já desgastado, ele já vê os problemas que ele vai ter, ele já se sente desorientado. Eu acho que isso até atrapalha, inclusive, o crescimento do departamento, né? Porque a pessoa tá ali totalmente angustiada, apagando incêndio a todo momento. Mas o que essa pessoa que não tá tendo apoio pode fazer para... Porque essa empresa não vai dar apoio. A gente tem que dizer que ela tem que trocar de empresa? Ela já pediu? Ela pediu assistência? Ela pediu assistência e não... Pediu assistência, mas o pessoal diz, não, tu vai aprendendo, não sei o quê, sabe, vai indo. Muitos casos acontecem assim. Eu acho que... O que é que eu faria? Né? Eu investiria em um curso, em uma especialização, em mentorias, para me tornar um grande gestor e líder com aquele case de sucesso ali. E, de repente, se não fizesse mais sentido para mim, eu já iria preparado para uma outra empresa. Porque, assim, veja... Tem também uma questão aí, tá? Que você está trazendo muito relevante, tá? Em relação a essa questão do desenvolvimento. A empresa, ela precisa sim desenvolver. Faz parte da liderança a obrigação de desenvolver. Mas o liderado não deve esperar apenas a empresa para se desenvolver. Porque toda a responsabilidade é da empresa. Cara, isso é toda a responsabilidade é da empresa. A pessoa fica anos na empresa e depois ela chora porque foi demitida. Sim. A empresa, ela é um negócio que tem que dar lucro. E para dar lucro, precisa pessoas que estejam dedicadas a ela durante... E as pessoas se transformam ao longo de uma trajetória de 10, 20 anos. Então, quando a gente chega num final de ciclo, que a gente chama um nome bonito, para um término da pessoa na empresa, a empresa ela não vai ter dó de ti, porque tu só se dedicou à empresa e nunca se dedicou a ti. Exato. Esquece isso. E eu falo a mesma coisa em relação a férias. Tira as tuas férias. Exato. Não adianta tu ficar 3, 4 anos sem tirar férias, porque o teu chefe, na hora de te demitir, não vai olhar pra isso. Não vai, claro. Ele não vai nem lembrar que tu ficou 4 anos sem férias. De jeito nenhum. Então... Até porque não é isso que vai fazer com que você fique na empresa. Os teus 10 dias fora, teus 15 dias fora, não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. Ninguém morre, né? Ninguém morre. Adorei isso. Ninguém morre. Então, tanto as férias quanto o teu desligamento, tu tem que sempre ser egoísta. E eu digo isso para os meus próprios colaboradores. Cara, seja egoísta um pouco também. Pensa na empresa, porque eu quero te dar condições de crescer aqui dentro. Seja responsável antes de sair de férias, deixe tudo organizado. Mas pense assim, eu tô estudando. Se um dia eu precisar sair dessa empresa, eu tô preparado. Qualquer empresa no mercado vai me contratar. Ah, mas eu não fiz graduação porque eu trabalhava, fazia hora extra na minha empresa o tempo inteiro. Eu me entreguei a eles são ingratos. Sabe? Meu amigo, tu não fez 50% do trabalho. Exato. Que tu uma pessoa que tem que trabalhar em qualquer lugar. É tu que faz o teu empreendedorismo dentro da empresa ou fora da empresa. Exato. E aí, eu já falo isso pra vocês que estão assistindo agora. Já acorda, cara. Acorda pra tirar tuas férias. Acorda pra te dedicar a teus estudos, das coisas que tu gosta de fazer.
não só dependendo da empresa. E eu não tô contra a empresa aqui, eu tô dizendo que Sim. é muito importante tu te dedicar, mas agora não pense que se um dia cair tua produtividade, tu não vai ser mandado embora. Tu pode virar um dinossauro, que a gente chama, né? Exato. Existem dinossauros nas empresas, que as empresas se apegam e não mandam embora. Mas tu quer virar um dinossauro que não aprendeu, que não se renovou, que não se atualizou? Aí, às vezes, fica na empresa até... A empresa vai retendo ali por uma questão mais emocional mesmo. Porque Por uma questão já não tem mais emocional, pra mas onde isso crescer. afeta todo o time. Todo Porque o time claro. percebe que a pessoa não tem o mesmo Total, rendimento. total. Que a pessoa não tem a cultura E que a mudou. pessoa começa a ser rejeitada, tá? Pelo Começa a time. ser rejeitado, tu começa a se sentir mal naquele emprego. E aí tu Exato. tem que ter o poder de dizer, cara, eu não quero mais isso aqui. Exatamente. E eu tenho condições de ir para outro lugar. E outra coisa, os melhores, as melhores pessoas de uma equipe é aquelas que estão assustando o seu chefe no sentido de, meu Deus, esse cara tá voando, vou perder ele pro Eu mercado. vou perder ele pro mercado, exatamente. Essas são as melhores pessoas. Esses são os melhores. É Exato. aquele que o teu chefe quer reter a todo custo. É. Então, pensa nisso. Vocês que se queixam de, eu não tô sendo valorizado, ninguém olha pra mim. O que que tu está fazendo pra mostrar esse medo, sabe, pro teu chefe ter assim, cara, esse cara é tão bom, vou ter que dar um aumento pra esse cara, senão eu vou perder esse cara. É assim que a vida corporativa funciona. Os melhores, os que se destacam, os que Exato. fazem mais daquilo que estão dispostos. É aquele, É o que aquele vai que ser dá mais muito resultado reconhecido. e que tem muito pertencimento na empresa. Mas voltando pro nosso assunto aqui dessa batalha, que é uma Sim. batalha interna, que não precisa ser eterna, mas eu acho que existe eu quero te instigar em relação ao seguinte. Controle versus organização. Uma coisa é tu querer organizar as coisas e colocar o ritmo de processos da tua Sim. empresa, que as pessoas façam de uma forma mais padronizada, para que as pessoas acertem mais do que errem, do que propriamente um controle de estar ali. E uma coisa que eu falo, Fabiano, é assim, monitoramento tu vai ter que fazer para sempre. Pra sempre. Mas... Porque se tu larga, tu como gestor, Aham. para de monitorar, Claro. as pessoas acham que aquilo não é mais importante e Claro. deixam de fazer. Mas isso é libertador, né? Quando você tem o controle, você vai fazer o monitoramento, o gerenciamento, as pessoas sabem que estão sendo monitoradas, gerenciadas, mesmo até que você muitas vezes nem esteja monitorando naquele momento. Então, né? meu chefe fala assim, sempre tive um chefe que falava assim, ó. Ele fala assim, ó, cara, eu posso fazer durante um tempo um controle e depois vou fazer uma auditoria. O que é isso? Cara, eu reviso o caixa da minha empresa todo dia. Opa, o que é essa despesa aqui? Passa lá. Tem o financeiro, mas eu sou o diretor e reviso o caixa. Exato. O que é isso aqui? Não, isso aqui não sei o que. Isso aqui. O cara pega todos os detalhes. Não posso errar. O cara vai lá e começa a controlar. É. O que é isso aqui? Todo dia, todo dia, todo dia. A pessoa já se acostumou que aquilo está sendo olhado. Passa um tempo, eu não preciso mais fazer Não precisa aquilo todos mais. os dias. A pessoa já sabe pessoa já que você está entendeu. vendo. Ela já sabe que tu está monitorando. E aí, volta e meia, tu vai lá e ó, deixa eu pegar esse processo de novo aqui. Ô, fulano, isso aqui? Ele vai ver, eu não posso errar. Então, existe também isso. Primeiro, existem pessoas, Fabiano, que não têm uma responsabilidade de melhorar. Parece assim que tu tem que estar sempre controlando essa pessoa. E essa pessoa eu não posso ter. Eu tenho que ter essa visão de que se eu tô delegando pra pessoa Exato. e ela não tá tendo o cuidado que eu teria, e tu vai estar sempre lá controlando e querendo fazer por ela. Sim. Né? Mas aí veja, é tão complicado isso, né? Porque tem pessoas que realmente você contrata, elas são boas quando você contrata, só que elas não evoluem. E aí você precisa monitorar o desenvolvimento, você precisa monitorar as entregas, e aí a pessoa não consegue evoluir. E você começa a ter que monitorar mais porque a pessoa não está entregando aquilo que ela precisa entregar. Então, às vezes, isso é angustiante, porque às vezes quem você está monitorando força você a monitorar. Isso, entendeu? Falou tudo. E aí você também não tem, veja, você vai precisar tomar uma decisão. Porque tem pessoas que assim, você começa a monitorar, a pessoa percebe, entende que você está monitorando, depois você vai soltando, a pessoa não sabe que você não está monitorando todos os dias, mas ela já está ali no modus operandi que tem que ser feito. Mas tem pessoas que assim que elas percebem que você não está monitorando, ou elas até sabem que você está monitorando, mas elas ficam esperando você tá dando feedback todos os dias, elas vão sendo levadas pelo teu feedback, faz com que você, inconscientemente, esteja sendo obrigado por ela a estar conduzindo ela. E aí você não larga, porque tem isso, tá? Eu já passei por isso. Eu já identifiquei. Sabe quando foi que eu descobri? Olha que angústia. Eu vivi algumas angústias na minha empresa há pouco tempo, tá? Eu só fui descobrindo que eu estava sendo levado pelas pessoas quando elas saíram da empresa. Quando elas saíram da empresa, eu era refém de alguns processos, de algumas entregas que eu tinha que monitorar,
porque essas pessoas me induziam, de uma forma ou de outra, a fazer daquele jeito. Pessoas que já estavam há muito tempo na empresa, a gente já tinha modus operandi antes, daquela forma, seguia tal processo. Então eu começava a fazer, porque sempre foi assim, porque essa pessoa funciona assim, mas ela entrega tal coisa. E eu, na verdade, nunca consegui me libertar daquilo. Depois que algumas pessoas saíram, eu comecei a identificar que, na verdade, eu estava funcionando como um gerenciador. Entendeu? Gerenciador de processos. Só que é teu chefe. Aí você tem que pegar e tem que entregar, porque ela tá todo dia esperando um feedback teu. Isso é horrível. Cara, e isso muda a cultura organizacional, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem cargos diferentes de gestão, né? E a gente colocou atividades diferentes para determinados cargos. Então, por exemplo, um supervisor revisa o trabalho do assistente antes de entregar para o cliente. Revisa a qualidade técnica, revisa, ó, se tiver alguma coisa errada, devolve. Foi estipulado pela empresa fazer isso. Ou seja, ter um double check, uma segurança, né, da entrega do cliente. E isso virou cultura organizacional. Uhum. Sabe o que isso ocasiona? Falta de responsabilidade de quem... Claro, autorresponsabilidade. Exatamente, falta autorresponsabilidade de quem está executando a tarefa. Sabe? Uhum. E aí chegou um ápice na empresa de uma menina entregar, na época, uma lancete, eu acho que foi, e pro supervisor, e o supervisor disse... Porque, tipo assim, tinha que terminar ali porque tinha reunião com o cliente no outro dia. Uhum. E aí ele entregou e o supervisor falou, nossa, mas tá tudo errado aqui, ó. Não tá, isso aqui não tá pronto, isso aqui não tá pronto. Uhum. Assim, isso aí já não é problema meu, isso faz parte da tua função. Eu fiz o que dava. Exato. E aí esse cara, ele tá sempre corrigindo pela estrutura que tá na empresa. Uhum. Então, pra pessoa normal, eu vou fazer de um jeito. Se eu fizer errado, vai ter nunca vai dar errado, porque alguém vai arrumar. Nunca vai dar errado. Então, eu não tenho aquela autorresponsabilidade pelas minhas entregas. Exatamente isso. Então, eu tô falando isso porque isso também vai fazer o quê? Sobrecarregar o cargo de gestão de atividades de controle, de revisão. Totalmente. Então, ele pensa que tudo tem que passar por ele. No nosso departamento pessoal, a gente tem um processo desse. E aí em outras empresas me falaram assim... Só que é bem só pra uma carteira pequena, assim, a gente separou. Eu fui pra uma outra empresa e me disseram assim, cara, mas tu controla tudo. Eu falei, cara, eu controlo tudo. Eu peço pra revisar tudo. Mas isso gera um custo imenso pra empresa. Gera mesmo. Ou seja, a falta de autorresponsabilidade de cada pessoa gera um gargalo de custo na tua empresa e de estresse pros teus gestores. Eu vou te falar, é uma vulnerabilidade que eu tenho até hoje em tentar transformar isso e gerar mais autorresponsabilidade nas pessoas. Porque como é que eu consigo gerar uma autorresponsabilidade? Transformando aquela correção que hoje é natural que seja feita em algo grave. Sim. Ou seja... Tem que ter uma penalidade, uma sanção. Você tem que estar medindo. Uma conversa com a pessoa de outra forma. Cara, olha só. Eu tô pegando esse tipo de erro que não é minha tarefa mais pegar. É tua tarefa entregar com isso aqui feito. Por quê? Porque ensinado tu já foi. O processo tu já sabe. Mas isso é difícil. Mas depois de uma cultura... impregnar essa forma de execução, entende? Entendo totalmente. Assim, a gente tem lá para uma célula pequena, porque é um nível de complexidade muito grande no departamento pessoal para alguns clientes específicos. Mas assim, veja, eu concordo com você. Porém, a gente tem que deixar claro, tudo é a forma com que a gente passa para o outro, comunica, porque daquilo está sendo feito. Então, veja, olha só. Isso daqui está sendo supervisionado, está sendo revisado, porque até então, o que você tinha que fazer, você não está fazendo direito. Então, assim, veja, quando eu estou corrigindo, significa que o seu emprego está em risco. É isso. Isso tem que estar muito claro. E aí eu sou muito racional. Porque antes, ali vem outra vulnerabilidade aqui. Isso antes me consumia totalmente, porque eu dizia, e como essa pessoa que está errando vai se sentir quando eu disser isso para ela? Porque ela vai se sentir incompetente, porque ela vai se sentir constrangida, porque... Cara, olha só, empresa precisa dar lucro, empresa precisa de cliente, a gente promete algo ao cliente e o cliente precisa receber da forma com que a gente prometeu, né? Então, assim, é muito óbvio isso. Eu contratei você porque você me disse que você sabia fazer tal coisa. Então, se eu estou colocando alguém para supervisionar o que você está fazendo, é porque eu ainda não confio em você. E eu preciso confiar. Porque se eu continuar sem confiar,
você vai estar fora do jogo. É exatamente isso. Entendeu? E eu nesse sentido aí, sabe que durante muitos anos ali, inicialmente, eu era muito vulnerável às minhas emoções. Eu pensava muito na pessoa e deixava muito a empresa lá pro canto. E hoje eu faço um equilíbrio muito claro disso. Porque alguém vai estar se prejudicando. E não é essa pessoa. Porque a gente tem que pensar no grupo. Quem é que se prejudica enquanto grupo? O time se prejudica porque a empresa se prejudica, o cliente se prejudica, eu me prejudico por conta de uma pessoa, por conta de duas pessoas que não estão fazendo o que tem que fazer. Então, eu comecei a tratar isso internamente em mim e hoje eu consigo conduzir tranquilamente. Quando eu vejo que alguém não está entregando o que tem que entregar, eu acho que as pessoas precisam de chance, elas precisam de feedback. Se elas precisam de ajuda, elas precisam ser desenvolvidas, né? Porque eu tenho também muito disso. Olha, são muitos assuntos, é sério. Mas assim, eu tive uma gestora, ou um gestor, não posso falar se é gestor ou gestora, que ela simplesmente queria penalizar os liderados dela porque ela aprendeu na marra. Então, como ela aprendeu na marra, ela não queria desenvolvê-los. Ela achava que eles tinham que aprender na marra. Mas desde tudo. E como ela gerenciava tudo, ela tinha controle sobre tudo, então ela penalizava eles direto com a forma de tratar. Então as pessoas já não sabiam muito como conduzir determinadas situações. Elas ficavam totalmente, sabe, um robô perdido sem configuração. Pronto, era exatamente essas pessoas, porque ela não queria conduzir. E as pessoas se sentiam muito angustiadas com isso. E eu precisei desligar essa pessoa quando eu tive uma reunião, né, de entrega, de gerenciamento, que eu precisava entender o que estava acontecendo, né, em relação às entregas e também à monetização do setor. E aí, essa pessoa olhava para o time, para a equipe, como se eles fossem as piores pessoas do mundo, como se tudo que eles perguntassem fosse absurdo. E ela tratava mal. Ela tratava mal mesmo, assim. Ela começou não tratando mal e, de repente, ela perdia ali e tratava mal. E quando ela ia olhar as entregas, ela fazia: por que você não fez isso? O prazo disso. E por quê? Aí a pessoa ia explicar. Ela dizia: mas eu não quero saber. Sabe como é? Cara, eu tava na ponta da mesa. Eu fiquei assim... Tu chegou a ver isso acontecendo? Eu cheguei a ver isso. Sim. Ou seja, já estava acontecendo há muito tempo. Uhum. Entendeu? E quando eu vi, a gente precisou tomar uma atitude mesmo e a gente precisou desligar. Então, assim... Eu fico pensando... Te fiz essa pergunta já no pessoal e eu quero que tu responda ao vivo agora. Sim. Essa pessoa que se comporta dessa forma na tua empresa, ela vai ir para outro emprego e ela continua com o mesmo comportamento e e no começo do emprego dela ela vai bem até mostrar o real perfil que ela tem, a essência dela. Então ela tá sempre pingando de emprego em emprego porque ela não muda a essência dela? Não muda. Dificilmente. Porque eu fico pensando, às vezes vem umas criaturas que eu fico assim, meu Deus, como é que você saiu tão bem aqui e agora demonstrou ser o que é? Exato. Porque ela chega com uma determinada energia, ela acha que ela chegou no céu. Porque sempre o antes não presta. Exato, o meu emprego anterior sempre foi muito ruim, né? Aí quando ela começa a se acostumar com essa empresa, ela começa a se libertar. Tipo assim, ela abre, sabe, agora eu posso ser prisão. Agora eu posso ser eu. E aí ela começa a reclamar de tudo, e aí começa a dar defeito, e aí ela vai para outro lugar onde é um novo momento da vida dela. Eu acho que essa pessoa ela vai se estabilizar num ambiente que permite o perfil dela. E ela se estabiliza. Porque lá, eu vou te falar, na minha própria empresa, eu já tive momentos que esse tipo de atitude era permissível. Ou seja, era o líder ideal, inclusive. Sim. E tem muitas empresas aqui, eu tenho certeza de pessoas que nos assistem, que hoje estão nessa fase cultural. Mas é uma questão de cultura onde o dono da empresa pensa assim, onde os gestores mais rígidos e que falam desta forma direta e que não ouve ninguém, são gestores ideais e que são promovidos para o cargo de gestão. Exato. Então... é a cultura da empresa, né? É a cultura da empresa, ela vai encontrar. Agora sim, o que é que acontece? Normalmente, né, as empresas, elas tendem a melhorar. Então, o mercado vai ficando cada vez mais... E eu digo melhorar porque, claro, cada um tem seu jeito de ser. Cada empresa tem o seu jeito de ser. Mas eu acredito que hoje, como as pessoas buscam muito uma questão de salário emocional, de bem-estar no trabalho, né, tem muito essa consciência também dessa questão mais de saúde mental. Então, elas não querem estar no lugar onde elas vivem dentro de um exército e as pessoas a todo momento estão ali boicotando ela,
trabalhando de uma forma agressiva, mexendo com a autoestima dela. E aqui, gente, eu não estou falando que você não pode reclamar do teu liderado. Eu não estou falando que você não pode controlar. Ao contrário, eu acho que você deve controlar. Só que você deve desenvolver e controlar exatamente para não ter esse tipo de situação. E quando você passa por momentos muito difíceis, você precisa chamar a pessoa mais com respeito e ser objetivo, claro. E caso você perceba que já chegou no limite da relação, você finalizar o ciclo, né? Finalizar o ciclo, liberando essa pessoa para um outro lugar para evitar aí, que Fabiano, essa relação eu vou te falar piore. Em duas situações que complicam, tá? Que primeiro, tu falou sobre a questão do... Eu falei sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Mas sobre a questão do funcionário que ele... da questão do... Que a gente passa as tarefas pra ele e ele não responde, né? Não melhora, ou seja, Sim. não... Que aí ele vai obrigando a gente, né? Vai te obrigando a controlar, né? Controlar. Tu falou sobre isso. Então, só que daí, onde é que a gente vai resolver isso? Cara, eu tenho que mandar esse cara embora? Mas eu não tenho gente pra botar no lugar desse cara. Esse cara executa bem o trabalho dele, mas eu tenho que revisar. Então, eu fico nesse ciclo de, mas quem que eu vou botar no lugar? A mesma coisa desse gestor. Nossa, mas a pessoa é excelente tecnicamente, como é que eu vou tirar? E a gente fica. Sim, isso é uma vulnerabilidade, eu acho que de total. todo gestor. Mundo. A gente fica com pessoas muito mais tempo do que deveria ficar. Gerando desgastes, porque a gente vai empurrando isso com a barriga. Uhum. Porque realmente é complicado demitir uma pessoa que mantém a tua operação tecnicamente e destrói a tua operação na área de gestão de pessoas. Exatamente. Então, eu tô falando agora em nível de gestão e também em nível operacional. Como eu te disse, cara, se eu trocar esse cara aqui, eu vou ter que ensinar do zero, eu vou dar mais uma insistida nesse cara. E assim tu pode ficar durante anos. Uhum. Mas veja, e vou te falar, tenho certeza que quem tá assistindo aqui deve estar de pensando nas suas pessoas, entendeu? É. Cara, é verdade, é isso que acontece. E aí, como tu falou, aí tu tirou essa pessoa lá, foi libertador provavelmente pra equipe, né? E pra ti, né? Tu sentiu isso. Com certeza. Mas assim... Mas tu também passou por esse medo, não passou por esse receio de, cara, vou tirar essa pessoa agora, eu vou ficar sem uma pessoa pra liderar isso aqui, o que eu faço? Passei, mas aí, hoje em dia, eu tento resolver o mais rápido possível tudo. Porque o que acontece? Veja só. Tem mais esse problema, né? A gente reclama o tempo inteiro que não tem gente. Que não tem gente. Não tem gente qualificada pra ocupar os cargos. Eu simplesmente quarteirizei, em determinado tempo, recentemente, uma determinada demanda só pra ter que demitir uma pessoa. Bem, não tem gente, então não tem problema. Quem é que quarteiriza isso aqui, que eu vou precisar tirar essa pessoa daqui agora? Exatamente foi o que eu fiz. E foi assim, foi recente, tá? Não faz muito tempo, não. Por quê? Porque, veja, quando a minha empresa, como eu já contei aqui em alguns momentos, né? E também em outros momentos, quando a minha empresa não tinha dinheiro, ela sobreviveu comigo e com a minha sócia. Tá? Nós não somos a empresa de contabilidade mais rica do país, mas hoje nós temos uma condição de resultados que faz com que a gente possa contratar pessoas a nível de urgência. Porque teve uma época, tá? Que também passou uma pessoa lá na empresa que ela falava assim, não se preocupa. E olha que ela gerenciava o time lead, o lead time de cada etapa, ela gerenciava tudo. Só que existia uma ameaça velada. Olha só. Ela dizia assim, não se preocupa, tá? Que eu nunca vou abandonar a empresa de vocês, mesmo com esses problemas que a gente está passando aqui, porque eu nunca vou deixar vocês na mão, tá? E assim, se um dia eu realmente for precisar sair tudo, assim, eu vou avisar com muita antecedência para vocês não ficarem na mão. Porque vocês vão ficar na mão, porque, então, assim... E aí você vai sendo conduzido por isso, né? Meu Deus, olha só, ela entrega realmente tudo, ele entrega realmente tudo. Olha o processo aqui, olha como entrega tudo. Isso é uma estratégia da pessoa, nunca tivemos, né? multa, né? Nunca tivemos isso, nunca tivemos nada, olha só. Aí, eu comecei a perceber uns ruídos bem catastróficos na empresa, assim, sabe? De problematizar as coisas. Tudo era um problema. Tudo era um problema, todo mundo era um problema. Eu falei, cara, olha só, não dá certo isso aqui. Aí eu chamei para uma reunião, fui intencional, pedi para a gente fazer um levantamento das entregas do mês anterior, queria saber se tinha monetizado alguma coisa no setor, a mais e tal. Aí essa pessoa falou assim, olha só, Fabiano, tá tudo certinho aqui, você viu, eu faço questão. Ontem mesmo eu fui dormir tarde da noite para te entregar esse relatório, porque eu sei o quanto é importante, né? E assim, de verdade, assim, eu faço isso com o maior amor, jamais vou deixar vocês na mão
Mas assim, era isso que eu tava querendo ouvir na reunião. Eu não queria entender nada dali, sabe? Aí eu falei, olha, fulano, não se preocupa, tá? Quando a gente não tinha dinheiro para nada, a empresa sobreviveu e tá aqui hoje. Se em algum momento você precisar sair, não se preocupa, eu pego o teu salário e coloco 3, 4 vezes mais aí no mercado, vai ter fila de gente aqui. Eu resolvo o meu problema. Depois eu vejo como é que eu resolvo esse outro problema. Mas eu tenho certeza que vai ter gente aqui, ó, fila na porta. Então, assim, não se preocupa. Antes eu não podia pagar mesmo, eu ia ter que sentar na cadeira, ia ter que fazer. Hoje, se eu não quiser sentar na cadeira, eu coloco 4, 5 vezes o valor do teu salário, vai ter um monte de gente aqui na porta. Aí depois eu vou ter um outro problema para resolver, que é uma questão mais salarial. Mas não se preocupa que na mão a gente não vai ficar. Estou chocado. Está chocado? Foi isso que aconteceu, a pessoa pediu demissão. Ela pediu demissão dele? Depois dessa fala? Depois dessa conversa. Pediu demissão. Mas ela tava tentando... Mas isso é uma insegurança da pessoa, de alguma forma, né? Porque ela tá se segurando naquilo ali como se tivesse que tornar a empresa dependente, porque ela não é, de fato. Claro, mas o problema é que ela estava contaminando todo o time. Sim, né? Ela sim. falava isso lá fora. Ela falava para todo mundo que a empresa dependia muito. Aí as outras pessoas começam também a criar esse movimento, né? Porque realmente a empresa depende muito, olha só. E aí era uma conversa assim, veja, tá muito difícil no mercado, jamais vou deixar essa... Então as pessoas começam a querer fazer o que elas querem fazer. Por quê? Porque eles não vão me demitir, tá faltando jeito no mercado, jamais vão me demitir, entendeu? E aí sim, a gente demite e não tem problema. Se eu tiver que sentar na cadeira da operação de novo durante um tempo para fazer, eu aprendo, porque quando a gente já teve base, a gente faz rapidinho, né? Mas se não, hoje eu nem precisaria disso. Porque, e veja, isso tem toda uma questão de proteção de negócio mesmo. Não se envolve aqui qualquer tipo de humilhação, nada disso. É só você entender que você precisa conter esse problema. Entendeu? E é difícil, porque era uma pessoa que eu fiquei pensando, poxa, agora eu vou ter que reconstruir a confiança de todo esse controle, de tudo que a gente recebe aqui, se está sendo entregue, se está dentro do padrão. Porque a gente sabe que por mais que tenha processos, existem muitas coisas que são totalmente imprevisíveis. Só que pessoas que são desenvolvidas na nossa empresa durante muito tempo e elas têm um cognitivo bacana, assim, alto, elas sabem conduzir situações que são inesperadas. Então você sente essa confiança. Você não precisa nem monitorar. Essa pessoa era uma pessoa assim. Só que, cara, tem que pesar, entendeu? Tem que pesar. Bem, o que é que eu faço? Eu desenvolvo uma pessoa que, com o tempo, vai se tornar essa pessoa, ou até melhor, né? Ou eu vou lidar com uma pessoa mais média, mas que não vai estar contaminando as outras pessoas. Ou eu vou ter que fazer uma escolha aqui. E a gente sabe que muitas vezes a gente faz a escolha e a gente não sabe se a escolha é certa. Mas a gente precisa tomar uma atitude. Então... Tu tá falando aí, até anotei aqui que eu acho que um tema para um próximo episódio seria liderança tóxica. Total. Só para falar sobre isso. Super. Eu tenho certeza que a caixinha de perguntas da gente vai encher, né? Encher. Falando em caixinha de perguntas, vamos criar um quadro aqui. Falei muitas vulnerabilidades hoje, não foi? Vulnerabilidades dos seguidores. Dos seguidores, vulnerabilidades dos gestores aí que nos seguem. Eles mandaram uma caixinha aí de perguntas, né? E a gente vai... Conta pra nós aí quais foram algumas pra gente comentar. Cara, tem umas aqui, assim, muito boas, né? Eu fiquei até surpreso, assim, com a quantidade de... Muito boas que são ruins, no caso, né? Porque afetam as pessoas. Tem um aqui, cara, que eu achei interessantíssimo. A gente estava discutindo aqui antes, né? Ela fala assim, olha que interessante isso aqui, tá? Eu quero que você dê a opinião sobre isso, Lucas, se você já fez isso. Olha só, vou confiar que é sigilo, né? O que eu tô falando aqui, mas eu desconfio de todos no escritório. Não confio em ninguém, por isso eu controlo tudo. Ela colocou em outra caixinha aqui. Eu conto até os papéis higiênicos. Eu tenho 12 funcionários. Você também foi assim quando era centralizador? Não cheguei a tudo isso, não. Cara, papel higiênico. Meio doentio esse negócio, né? Porque tu controlar o papel higiênico é o quê? O teu problema com o custo do papel higiênico é mais barato. O papel higiênico é barato. Agora, controlar todos, assim, essa síndrome de controlar todos, não. Mas algumas pessoas específicas, sim. Do tipo, esse aqui eu sei que eu tenho que estar em cima, porque... né? Porque eu acho que existem perfis diferentes de pessoas que tu trabalha. Aquele pessoa que tu confia, como tu falou, o cara faz uma entrega excelente, ele sabe, tu sabe que ele toca. E tem aqueles caras que tu tem que estar monitorando. Sempre tem parte da equipe esses. Só que esses te consomem mais tempo com a ideia de que vai evoluir. E é o que a gente tava falando ontem. Mas será que vai evoluir de fato?
Será que a pessoa é assim, ela não tem aquela autorresponsabilidade e aquilo ali ela tá me forçando a controlar? Eu acho que muitas vezes é isso, inclusive. É muito disso. Totalmente. Eu acho que, assim, chegar no nível de controlar... Mas, assim, é importante comentar isso que a seguidora falou, porque eu acho que existe um nível de controle e níveis de controle. Uma coisa é aquilo te perturbar, outra coisa é aquilo aí pode ser te adoecer, que você pode ter que tratar esse negócio aí, né? Porque tá demais daí, entendeu? Pô, controlar o papel higiênico, cara. Exatamente. Não sei se foi um trauma que ela viveu de repente estarem roubando papel higiênico. Ela chegar no banheiro não tinha papel higiênico, meu Deus. Não. Ou é uma pessoa doente, né? Porque às vezes tem pessoas que são doentes, né? Existe uma doença, né? Que as pessoas ficam roubando coisas que elas nem precisam também. Mas assim, independente disso, se nunca houve esse tipo de episódio na empresa... A gente tem um problema lá no escritório, inclusive agora torna público. Nossa Senhora. Torne. Some os talheres. A gente tem que comprar talher o tempo inteiro. Lá também. Não é que as pessoas roubam, mas é que elas levam pras mesas delas e nunca mais devolvem, entendeu? E às vezes pode levar pra casa porque tava junto no pote. Deixou no pote, esqueceu, cada talher tem que comprar cada 2 meses kit de talher pra todo mundo. Vai pegar talher, não tem, entendeu? Sabe que a gente separou, né? A gente tem uma cozinha só dos clientes e a cozinha só... Sim. Você teve lá, né? Do time, né? Da gente. E lá tem os talheres, que sempre somem. É mesmo? Né? Aí tem que repor. Então, exatamente. E tem os talheres do cliente, porque a gente precisa confiar que quando o cliente pede alguma coisa, tem os talheres, né? Inclusive, some dos clientes, porque eles levam também embora. Cara, talher é um mistério, desaparece. É igual caneta, some as canetas, né? Exatamente, é como depósito na minha casa. Depósito na minha casa também some. Caneta é a mesma coisa. Bom, caneta é normal, né? Caneta a gente deixa na sala de reunião um bolo de caneta ali, no mesmo dia acabou. No mesmo dia. Porque todo mundo que fez a reunião pegou sua caneta e levou pra sala. Já era a caneta, sumiu. Então, parece até que tem um monte de papel na empresa agora, né? Exatamente, não. Cara, eu sou um cara, assim, eu tô aqui, ó, e eu tô anotando, sabe? Eu tô aqui e tô escrevendo, então eu preciso de uma caneta. Eu chego numa sala e eu não tenho um papel pra anotar, é que eu sou dessa geração, eu acho que anota coisa. Eu gosto agora, também. tu pega os jovens que entram lá no escritório, lá, os estagiários que estão entrando agora, que tem ali seus 20 e poucos anos, tu senta do lado do cara pra ensinar e tu fala, cara, vou te ensinar um negócio aqui. Aí o cara vem assim, vem durinho assim, ó, vem durinho assim do teu lado. Aí senta do teu lado. Fala, tá aí, cadê o papel? Vai anotar o quê que eu te falava? Vai anotar onde? Não precisa, eu lembro. Como tu lembra? Como tu lembra? Não lembra. Aí eu não sei se é um problema meu. Não, é um problema seu. De que a minha geração precisava anotar, ou tá tudo certo. Agora eles têm uma capacidade cognitiva muito maior do que a minha. Com certeza, só pode ser. Não, com certeza. Não, é possível. Tira lá o HD, né? Coloca, passa depois pro computador. Agora eles têm um chip que eles conseguem gravar o que tu fala. Não, inteligência artificial no celular, daqui a pouco. Eu peço pra anotar logo. Sei lá, cara. Na verdade, o que é que acontece hoje, tá? Não só pra anotar, mas também eu já fico colocando lá no gerenciador. Já fico colocando, tipo, demandas avulsas, inacreditáveis. Tipo assim, você não pode esquecer de ligar para o Lucas, tá? Porque isso é muito importante. Tá, eu vou ligar, não esquece. Você não vai esquecer, não? Pois Pode ser que você esqueça. Ó o controlador. Aí eu já não, tu vai esquecer. Não, certamente tu vai esquecer. Deixa eu lá botar. Deixa eu colocar, é isso. Já botei. Isso. Cara, tu falou uma outra agonia, ó, episódio de agonias. Eu tenho uma agonia de falar algumas coisas e de fato... Tem coisas que a gente só resolve na hora que a gente tá falando. Que se tu deixar pra depois, tu sabe que tu não vai fazer, tu não vai lembrar que tu não vai. Então, às vezes eu tô falando com a pessoa e falo assim, só um pouquinho. Deixa eu botar na agenda então, que a gente tá combinando que vai ter reunião. Porque a gente tinha que falar sobre determinado assunto, tinha que marcar uma reunião pra isso. Então, vou marcar agora. Vou marcar agora, exatamente. Quinta que vem? Que horas? 14? Porque senão a gente não vai marcar. Esse tinha que falar um dia nunca vai chegar. Eu não vou lembrar disso. Só quando é um problema. Exato. Daí a gente não falou, então vou lá e faço na hora. Então isso eu comecei a me policiar, sabe? Porque tem coisas que o dia te consome e se a gente não parar aquele minuto de dia que não vai e você, Então vai lá, registra, faz, opa, tá, agora continua a conversa. Quem me ajudou muito nisso foi o livro Hábitos Atômicos, viu? Tu fala muito bem desse livro, eu vou ler. Eu adoro. Pra tudo, assim. Às vezes eu, tipo, deixava alguma coisa no lugar e dizia, não, mas quando eu voltar... Não, mas quando eu voltar vai ter o que eu vou fazer e vai ter isso. Então eu vou colocar lá. Então eu fui colocando isso e agora eu faço isso muito no automático. O que mais que tem aí de papel higiênico? Cara, olha só. Tem um aqui que eu não posso falar de quem, né? Porque eu prometi, a gente prometeu que era... É porque foram muitas perguntas. Essa aí do rolo de papel higiênico não tem como descobrir, né? Porque como é que a pessoa vai saber o pensamento interno da pessoa que ela controla o papel higiênico? A câmera, aparece a pessoa pegando o rolo do papel assim, olhando. Sabe? Olha, deixa eu falar. Tinha 12. Olha, as pessoas sabem tanto que eu sou maluco com esse negócio de controlar, que quando a gente foi fazer a reforma da tática, né, pra esse prédio, colocaram câmera em tudo que era lugar. Aí falaram assim, quer colocar logo as câmeras nas salas de reuniões?
Aí eu falei, não, na sala de reunião não, porque o cliente às vezes quer compartilhar questões mais sigilosas e tudo. Conta um segredo teu, vai. Conta, eu quero saber agora do segredo que você vai contar. Termina. E aí eu falei, não coloca não. Aí tá tudo bem, não vai colocar não. Mas tem certeza, Fabiano, porque às vezes também tem reunião com colaborador. Aí eu, espera aí. Não, quero não, coloca não. Olha eu trabalhando, né? Aí a gente recebeu um orçamento. Não, porque falaram que você... Que a gente fez uma entrevista lá, um briefzinho, né? Falaram que você gosta de controlar, de saber o que tá acontecendo. Então a gente colocou aqui também os áudios, tá? A gente vai colocar microfone nos ambientes. Eu falei, não coloca não, pelo amor de Deus, senão eu vou passar o dia inteiro ouvindo o que estão falando. Não quero não, por favor. Porque aí também você começa, porque a gente tem um risco, e aí a gente se torna vulnerável a isso, né? Porque aqui, olha, a gente tá te dando todos os artifícios, todo o suporte para que você controle cada vez mais. Você vai passar o dia inteiro microgerenciando e controlando tudo. Então eu falei, não coloca não também isso. Veja, eu tô evoluindo. Eu vou poupar as pessoas do segredo que eu te contava, vou deixar para outro episódio. Não, Não, vai, fala outra aí. Agora eu fiquei querendo saber. Eu não sei, acho que eu vou te expor demais. Não, pode expor. Outro episódio aqui, ó, eu tô falando e tô pensando em outros episódios. Outro episódio que a gente podia falar é clientes exploradores. Nossa. Isso é maravilhoso, né? Contar casos Demais. de clientes que te exploram. Demais. Como lidar com isso, se teve que mandar embora ou se tu conseguiu conduzir. Legal, né? Cara, tem clientes que a gente precisa... Cara, aconteceu um negócio com o cliente. Tem que ser no outro mesmo, que eu não posso nem falar aqui. Senão não dá tempo. Eu tô procurando aqui, que foi muita gente. A gente aqui, anotou ali uns... Delegar melhor pra ficar menos sufocada. Sim. Conseguir passar coisas que eu estou fazendo, né? Tá. Então vamos falar sobre isso. Isso é bem importante. Acho que teve vários comentários nesse sentido de delegar, né? Delegar melhor pra ficar menos sufocada. O que eu entendo, assim... Quando a gente tá naquele posto que tem que... né, um novo cargo. A gente tá num novo cargo. A primeira consciência que a gente tem que começar a criar é... O que eu fazia antes não é mais meu. Eu tenho que fazer outras coisas agora, certo? Exato. Então tem alguém que tá no meu cargo anterior agora que ela tem que começar a executar aquilo. E aquela responsabilidade que eu tinha de fazer aquilo, ela tem que ter. Tem que ter. Eu não posso ter a responsabilidade do meu cargo anterior mais a do meu. Entende? Não dá. Claro que não. E tu tem que te libertar disso. Não é fácil. É muito difícil. Tu conseguir te libertar e pensar assim, ó, eu tenho isso aqui, eu sou gerente agora, eu não sou mais supervisor. Eu sou supervisor, não sou mais analista. Então, eu não posso continuar executando o meu pensamento do meu cargo anterior. Eu tenho que dizer, cara, isso não é mais problema meu. Isso tem que ser libertador pra ti. Claro. Mas eu supervisiono agora aquela pessoa. Sim, mas essa pessoa tem que criar responsabilidade nela, né? Com certeza. Não, volto a dizer, a gente está num programa de vulnerabilidades. Isso para mim é uma das maiores vulnerabilidades de um gestor que mudou de cargo. Porque eu tenho que me desapegar. Aliás, um livro que eu recomendo para as pessoas sempre é o Pipeline da Liderança. Ele mostra... Nunca li. E tem agora o novo, que é 4.0, da nova geração, enfim. Que ele te mostra justamente essa mudança do pipeline, que ele chama de pipeline, é esse cano, né, em inglês, mas enfim, essa linha de mudança de gestão. Ou seja, eu já sou gestor, mas eu tenho que evoluir para um cargo acima. E como é que eu me desapego das coisas? Sim. Porque toda empresa está vivendo o gestor fazendo o trabalho do outro. O gerente está fazendo o trabalho do supervisor está fazendo o trabalho do analista. Exato. Por quê? Porque ele já foi aquilo ali e não consegue largar. Não consegue largar. Ou porque tá apaixonado pelo que fazia e não quer sair da zona de conforto, pode ser, né? E daí tu promoveu uma pessoa que se sente confortável naquilo ali. Porque você sabe que a gente tende a procrastinar aqueles desafios, né? Tem que aprender isso aqui agora. Eita, não posso, porque eu ainda tô fazendo isso. Só que isso não era pra você fazer mais, já era pra ter passado. Aí você fica preso. Eu já passei por isso, tá? Eu ficava fazendo coisas que já era pra ter passado pra outra pessoa. E aí eu nunca tinha tempo de aprender ou desenvolver ou fazer aquilo que eu tinha que fazer, que era minha nova função, porque eu estava sempre fazendo aquilo que já era para ter passado, mas que eu não passava porque eu não tinha confiança, porque eu não passava, mas já era para ter passado. No curso que você pediu para eu gravar, eu coloquei já uma solução para isso, tá? Sim, de delegar, né? Porque a gente tá falando de delegar, eu não consigo delegar. E aí, muitas vezes é por conta disso, porque eu ainda tô no meu cargo anterior. Tá no cargo anterior. Mas tem uma forma para você se sentir mais confortável com isso, né? Se você faz uma listinha ali, você começa a separar o que você tem, o que tem que ser você mesmo, o que tem que ser outra pessoa, mas a pessoa não está capacitada. O que a pessoa... E sentar com a pessoa e deixar claro, olha só, isso aqui é tua tarefa, meu amigo. Porque a pessoa também provavelmente foi promovida. Exato. Então a gente tem sempre dois problemas pra corrigir. Eu que fui promovido e o outro também que eu tive que subir. Mas isso é a regra natural do jogo, é as pessoas crescerem. Só que os dois estão com o mesmo problema. Ele não consegue assumir as novas entidades, tu também não. Só que isso pode perdurar por muito tempo. É isso mesmo, perdura por muito tempo se você
não tiver aberto a delegar. A questão é você delegar com autonomia. Desculpa, né? Dar autonomia controlada. Dar autonomia. Você dá uma autonomia controlada e aí você vai. Porque assim, sabe o que é que acontece também? É o seguinte, as pessoas esperam confiar Sim. para delegar. E na verdade você tem que delegar para confiar. Como é que eu vou confiar em alguém se eu nunca contei um segredo para essa pessoa? Então, normalmente o correto era que você contasse um segredinho, pequenininho, aí você fosse entendendo, compartilhasse uma vulnerabilidade sua, aí você vai entendendo se a pessoa foi te ajudando, se a pessoa usou aquilo contra você depois, se a pessoa... Você vai confiar. A mesma coisa na tua empresa. Você vai colocando ali, dando uma autonomia controlada para ir delegando e entendendo se você pode confiar ou não. É desse jeito que funciona, né? Às vezes também você complica a vida do outro, porque você joga tudo de uma vez e aí o outro acaba se complicando e você deixa de confiar na pessoa porque também você, né, exagerou na dose. Então tem isso também. Tava levando as perguntas aqui, eu acho que se resume muito a isso, né? Erros, forma de delegar e tudo mais. E agora chegou o momento da gente falar dos nossos patrocinadores. Eu queria agradecer aqui em primeira vez o patrocinador... Qual que é? Não temos, né? Não tem. Eu fiquei pensando assim, qual é o patrocinador que eu não tô sabendo? Não temos patrocinador ainda. Primeiro episódio. Mas a ideia, pô, eu queria... Me dá um patrocinador aí de comida, cara, pra gente comer. Pra gente comendo aqui, relaxando, um vinhozinho também, né? Vamos buscar aí os patrocinadores. Até parece agora, que a gente bebe um vinhozinho, legal. né? Rapaz. Pô, a gente tá... Eu não sei quando é que esse episódio vai ser lançado. Espero agora, que em breve. mas em breve. E, enfim, já chegamos aí no foi tempo muito rápido, estipulado. Viu? Mas acho que é rápido. isso, foi um baita assunto, hein? Super. Eu até compartilhei mais do que eu pensei, viu? Das minhas vulnerabilidades e histórias. No próximo episódio eu vou provocar mais. Eu vou pra ele ficar mais soltinho. Vou provocar mais você no próximo episódio. Quero saber mais das suas. Maravilhoso, pessoal. Vão comentando aí isso aí. no YouTube. Isso aqui a gente vai ter cortes também no A gente vai ter cortes também no Instagram, no YouTube também, TikTok, né? No TikTok, em tudo que é lugar. Mas comentem aí aqueles assuntos, primeiro se vocês gostaram, né, da nossa forma de abordar. Se não gostaram, o problema é de vocês. Mas comentem assuntos que vocês acham relevantes que a gente possa fazer novos podcasts. Já botei alguns aqui que me veio agora, mas acho que é importante a gente trazer uma horinha bem profunda sobre aquele assunto. Exatamente. Né? E também compartilhem com outras pessoas, né? Vai ser bom. Vai ser bom pra gente, vai ser bom pra... Compartilha, clica no gostei, né? Clica no gostei, comenta, gera esse engajamento aí pro Vulnerabilidades. Exatamente. Até o próximo episódio. Até Adorei, a próxima, viu? pessoal. Adorei também. Valeu.